Então, olá a todos. Esta é uma análise para o canal privado. São 15 horas e 42 minutos em Kiev, 26 de junho, sexta-feira. O Bitcoin está sendo negociado a 59.210. Vamos começar pelo mercado de ações, índice S&P 500. Vamos olhar apenas para os candles mensais e semanais. Primeiro, os candles semanais. Bem, vou expandir para a tela inteira. Eu só quero destacar uma coisa. Aqui eu esperava uma atualização da máxima, ali, se ela aconteceria ou não. Isso já é outra questão. Vejam, aqui houve um acúmulo de sinais de queda. Ali também houve um acúmulo de sinais de queda. O que aconteceu? A atualização da máxima, depois uma queda bem abaixo, até mesmo da zona das velas mais baixas. Consequentemente, espera-se que haja uma queda abaixo dessa zona. O objetivo mais próximo é esta zona não negociada, a média móvel de 50 semanas. Isso corresponde à região de pelo menos 7.000 pontos. Também reparem que o indicador de sobrecompra-sobrevenda está apontando para baixo. Isso em geral indica uma continuação da queda, mas estamos falando de velas semanais. Agora vamos olhar para as velas mensais no mercado de ações. Aqui reparem, o quadro é muito interessante. Ou seja, sim, aqui não há uma grande variedade de sinais de queda. Mas o que temos aqui? Vejam, nesta zona que corresponde a esses níveis de preço, o nosso indicador de sobrecompra-sobrevenda estava em um determinado ponto, mas aqui, com máximas do índice significativamente mais altas, temos um valor do indicador de sobrecompra-sobrevenda muito mais baixo. E com grande probabilidade, se fecharmos a vela de junho em vermelho, no próximo mês teremos essa quebra para baixo. A quebra para baixo indicará que o preço está subindo, mas o indicador está apontando para baixo. Isso é uma divergência mensal pura, e o objetivo mais próximo é esta zona cinza não negociada, que fica na região dos mesmos 7.000 pontos, e potencialmente pode chegar a 6.000 pontos. Está absolutamente claro. Agora vamos analisar outra situação. Estamos olhando para a situação do Bitcoin, que, repare, continua caindo ainda mais. Ou seja, no caso do Bitcoin, não temos chances de um grande crescimento global, no máximo alguns repiques locais. Agora, vamos começar a analisar o Bitcoin pelas velas mensais. O que vemos? Vemos que houve uma grande queda, 2 ou 3 meses de correção até o nível de aproximadamente 83 a 84 mil dólares. Ou seja, se considerarmos pelas ondas de Elliott, no que eu não sou especialista em outros métodos de análise. Então essa região seria em torno de 35 a 33 mil dólares. Mas mesmo sem Elliott, nosso próximo alvo técnico, se rompermos o nível de 58.740, é 47 mil dólares. E o objetivo seguinte é essa zona rosa de queda, é a média móvel vermelha de 100 meses, é o nível de 35 mil. Ou seja, essa é a região de 41 mil, 35 mil, talvez um pouco abaixo. Sim, os candles mensais estão sobrevendidos, mas como vimos, isso não impede que continuem caindo ainda mais. Ou seja, não há uma reversão desse indicador para cima. E de modo geral, muita coisa aponta para uma queda. Agora vamos olhar para os candles semanais. O que vemos nos candles semanais? Nos candles semanais, vemos em primeiro lugar uma queda contínua, um rompimento no momento, sim, ainda faltam 2 dias e meio para o fechamento do candle semanal, mas há um rompimento da média móvel de 200 semanas, com um alvo potencial sendo a média móvel de 300 semanas em 54 mil dólares. O indicador de sobrecompra-sobrevenda não está sobrevendido, mas continua apontando para baixo. Ou seja, tecnicamente estamos olhando para algo por aqui. 54 a 55 mil dólares. E aqui vou apenas posicionar o cursor. Aqui, 55 mil dólares é o fechamento mais baixo no candle de 2 de setembro de 2024. Bem, absolutamente nada indica crescimento. Podem ocorrer repiques? Sim, sem dúvida, podem ocorrer. Sim, podemos testar novamente, por exemplo, a média de 200 semanas, que está em 62.500 dólares. Sim, podemos ir até aqui, até o limite superior do movimento lateral, que chega até 65.500 dólares. Mas, de modo geral, tudo indica a continuação da queda. Não há nenhum motivo para comprar. Agora vamos continuar analisando. Nos candles diários há um forte sobrevenda, o que já indica que a queda pode desacelerar, podendo haver algum repique local. Há uma sobrevenda muito forte nos candles de 12 horas. E se em algum momento virmos uma forte sobrevenda também nos candles de 4 horas, então já será possível tentar entrar em long quando houver um engolfo de alta nas 4 horas ou na hora, sempre com stop, mas somente quando virmos pelo menos uma reversão saindo da zona de sobrevenda desse indicador de baixo para cima. Por enquanto ele está em uma posição neutra. Sim, daqui podemos, digamos, fazer um movimento ascendente, não é proibido, mas por enquanto essa não é uma situação clara para tentar pegar algum long em um repique.
Por enquanto, de modo geral, a situação indica a possibilidade de crescimento, sim, mas nada além de uma correção. Mas aqui não há um ponto de entrada de acordo com os critérios formais. Não temos nenhum engolfo de alta nem no gráfico de 4 horas, bem, no gráfico de 1 hora, aliás, houve tal engolfo, mas ele ocorreu dentro de uma consolidação. Precisamos absorver este grande candle do dia 25 de junho às 16 horas pelo horário de Kiev e fechar a hora acima de 61.250 dólares, com uma certa margem, digamos, para poder falar ao menos sobre alguma reversão local e pré-requisitos para um crescimento visando atingir o objetivo na região dos 62 mil no gráfico de 4 horas. Por enquanto, globalmente, eu tendo a acreditar na continuação, uma grande continuação da queda para a região de 55 a 54 mil e potencialmente para a região de, digamos, 42 e até mesmo 33 mil. Mas localmente o nível de sobrevenda é grande no gráfico de 12 horas, no diário, o que indica que, bem, vender a descoberto daqui não é correto. Ou seja, há grandes riscos de topar com algum repique profundo. E para onde ele pode ir? Bem, ele pode ir para o mesmo lugar. Tínhamos o limite inferior do movimento lateral na região de 63 mil dólares e não se pode descartar que o Bitcoin faça um repique para cá, por exemplo, ou para a média móvel de 50 períodos no gráfico de 12 horas. Ou seja, os mesmos 63 mil dólares. Bem, 63,5. Mas essa média está caindo. É isso, a análise está encerrada. A direção geral vocês ouviram e entenderam. Vamos acompanhar o gráfico